Bom, dando sequência aos dois vídeos anteriores, falando da Mesopotâmia, ficou claro que as cidades-estados da Mesopotâmia se sucederam ao longo da história, estabelecendo um domínio político e econômico por toda a região. E hoje, nessa aula, na terceira aula sobre Mesopotâmia, eu vou falar com vocês sobre a principal dessas cidades-estado, que foi a Babilônia. Babilônia, que tem como origem uma palavra que é Babylon. Babylon significa portas de Deus. Essa designação como portas de Deus para a cidade da Babilônia vem da construção de um grande muro, que cercava a cidade da Babilônia. Bom, vamos lá. Falando em Babilônia, não há como você não citar o principal governante da Babilônia, o seu sexto rei, o seu sexto monarca, que viveu e governou a Babilônia entre os séculos 18 e 17 antes de Cristo, que foi o rei Hammurabi. Hammurabi é conhecido, historicamente, por dois aspectos de seu governo: o aspecto de conquistador, o aspecto bélico. Foi um governante que estendeu a Babilônia como poder por toda a região da Mesopotâmia, conquistando aliados, conquistando vitórias para a Babilônia, colocando ela como cidade mais poderosa daquela região por muito tempo. E principalmente a importância de Hammurabi em termos administrativos e no caso do estabelecimento da ordem dentro da Babilônia. Então foi um ótimo administrador, foi um líder militar que expandiu os domínios da Babilônia, foi, no sentido administrativo, foi um homem que empreendeu, por exemplo, a construção de canais de irrigação no rio Eufrates, favorecendo a agricultura da região e a economia da região. Mas o primordial em Hammurabi é exatamente o seu papel de mantenedor da ordem pública dentro da Babilônia e, consequentemente, dentro da Mesopotâmia, já que era uma região onde a Babilônia exercia toda uma influência. Bom, então, em termos de manutenção da ordem, Hammurabi inovou. Ele estabeleceu um código de leis único em sua época, para a antiguidade, que foi o Código de Hammurabi. Muitos historiadores divergem nesse ponto. Alguns historiadores entendem que o Código de Hammurabi foi o primeiro código da história da humanidade, código de leis. No entanto, existem outros historiadores que defendem que antes do Código de Hammurabi já haviam existido outros códigos, principalmente de outras cidades-estados da região da Mesopotâmia. No caso desse código, desse suposto código anterior ao Código de Hammurabi, nós temos o Código de Lipit Star, que durou mais ou menos, que perdurou, em tese, no século XIX a.C. Bom, isso é um embate, entre duas correntes, uma colocando Hammurabi como um inovador, como o primeiro código, e outra achando que não, Hammurabi avançou em muitas coisas na elaboração desse código, porém ele não foi o primeiro. De qualquer forma, o certo é que esse código de Hammurabi, ele traz algo que outros não trouxeram.
ele é mais abrangente. Digamos assim, ele é melhor elaborado. E ele é marcado por uma lógica, a lógica chamada e conhecida como lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente. O que significa o olho por olho, dente por dente? Ou seja, em termos de leis, as perdas, as faltas cometidas pelo criminoso, pelo homem que desobedece à lei, ele vai ter, em contrapartida, uma punição que vai estar no mesmo patamar, na mesma intensidade, na mesma proporção que o seu crime. Vamos pegar um exemplo vivido hoje em dia. Se for comprovado, por exemplo, que aquele casal em São Paulo matou a criança jogando-a do 6º andar do prédio, se fosse aplicada a lei de Talião, nesse caso, o casal seria condenado à morte e seriam os dois, no caso, executados, sendo jogados pelo mesmo apartamento, pela mesma altura. Ou seja, o crime que é cometido, a punição é a mesma. Se alguém bota fogo em alguém, a sua punição será a morte queimado. Inclusive há uma escrita da própria lei que diz: se alguém tirar o olho de alguém num ato de violência física, essa pessoa será condenada a ter um olho arrancado. Essa era a lógica do Código de Hammurabi, de uma forma grosseira, de uma forma lógica, ok? Tudo no campo da, digamos assim, da filosofia que envolve aquele código de leis. Aquela é uma espécie de entidade moral que rege aquilo. Bom, o que é o Código de Hammurabi? É uma estela. Estela é uma grande pedra. No caso do Código de Hammurabi, que hoje é preservado lá no Museu do Louvre, em Paris, o Código de Hammurabi é uma estela com um pouco mais de 2 metros de altura, feita em basalto. E as 282 leis que ali estão colocadas, os 282 artigos ali colocados, estão escritos basicamente na escrita da Mesopotâmia, que é a escrita cuneiforme. Escrita essa que eu vou colocar num outro vídeo, quando nós formos discutir a cultura. Então, em síntese, a grande importância de Hammurabi, dentro do contexto do domínio da Babilônia na região da Mesopotâmia, é a manutenção da ordem pela via da elaboração de um abrangente código de leis, amparado numa lógica moral que é a lei de Talião. E esse código de leis, ele vai discutir uma série de coisas, desde salários, desde obrigações de profissionais da época, desde infrações, desde lei de heranças, desde lei de posse de escravos, até leis que combatem, por exemplo, as infrações, no caso de dolo físico de alguém com outro. Então, é isso aí, e a gente continua no próximo vídeo.